Então, o chamado à santidade para o povo de Deus é algo muito precioso a Ele. E santidade, irmãos, não é opcional. É uma ordem de Deus para todos os que pertencem a Ele. Santidade não é opcional. É uma ordem de Deus para todos os que pertencem a Ele. Olha lá Deuteronômio 7, 6, que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 7, 6. 7, 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Presta atenção. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Santidade não é opcional. Deus chama aquele povo, mas não é de qualquer forma. Vocês vão ser um povo separado. Vocês vão ser um povo que vão expressar a minha glória. Separados das nações. E no Novo Testamento você acha que não? Está lá, 1 Pedro. Nós vamos para o Antigo, vamos para o Novo, né? É, a Bíblia inteira, você vai entender. No final de tudo, não é só o povo de Israel, não. Abre lá, 1 Pedro, capítulo 1. Pedro 1, 15. (15, 16). Mas como é santo aquele que vos... Quem que chamou? Deus, que é santo. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito... Sede santos, porque eu sou... Aonde que a gente acabou de ler? Levítico 19, 2. Eu sou... Para mim vocês vão ser santos. E aqui? Sede santos, porque eu sou santo. Tanto quanto a chamada do povo de Israel, quanto na igreja, todos nós somos chamados com um propósito, para sermos santos. A Bíblia é clara, em várias, inteiras você vai encontrar isso, claro que em Levítico muito mais, mas, por exemplo, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Santidade é, portanto, o selo de identidade do povo de Deus. Anota aí. Santidade é, portanto, o selo de identidade do povo de Deus. Se tem um selo que é de identidade do povo de Deus, é o quê? Santo. Você não pode esquecer isso. Vai te ajudar você a entender o resto dos sermões durante este mês. Então, santidade é, portanto, o selo de identidade do povo de Deus. É a marca, é um povo exclusivo. O apóstolo Pedro fala sobre isso, um povo exclusivo, de propriedade de Deus, reservado para o Senhor. Eu e você, nós não fomos só chamados, salvos, mas muito mais do que isso, para sermos santos. E aqui, irmãos, é um ponto que pega. Como que eu comecei o culto? Falando de uma experiência de um pastor, que foi negativa. Mas sabe o que é? Sabe por que se torna negativa? Porque quando alguns, no afã de mostrar o amor de Deus, esquecem do principal. Que eu sou alguém separado por Deus para um fim, para glorificar Ele. E santidade é um processo. A santidade, como que foi com o povo de Israel lá, você lembra? O povo sofreu. Algumas vezes o povo sentiu saudade do Egito, sim ou não? Nossa, que saudade de cebola, não sei o que tinha naquela cebola. Saudade, saudade. E assim hoje é na nossa vida. Muitas vezes Deus te chamou, Deus tem te
levado para situações que você não entende. Eu vou te explicar para quê, irmãos. Deus quer moldar o caráter dele em você. E para isso vai te levar para lugares, caminhos que às vezes você não entende. Mas porque você é um povo santo, você faz parte de um povo santo, separado. Parece que nós nos perdemos quanto à santidade de Deus. E eu já explico por quê. Moisés, ele viu a sarça pegando fogo e achou aquela questão, algo diferente que nunca tinha visto. E no ímpeto de chegar perto dele, o que a voz falou? Tira a sandália, porque o lugar que está é santo. Lembra do sonho de Jacó, quando ele estava deitado com a cabeça na pedra? Qual que foi o susto dele? Opa! Deus está aqui. Isaías no templo, o que ele falou? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele teve uma experiência muito forte com a santidade, com quem Deus é. E sabe o que eu quero falar para vocês nessa manhã, irmãos? De Gênesis a Apocalipse, ninguém consegue ficar da mesma forma depois da experiência com a santidade de Deus. Você quer ver? Vai para o último livro lá em Apocalipse, leia lá para você ver. Lá no capítulo 1 vai contar que João, quando ele cai de bruço, ele cai de joelho diante de Deus, diante da santidade de Deus. Ele cai. Não tem como ficar de pé diante da glória de Deus, diante desse Deus que é santo. E isso tem se perdido no meio do povo de Deus. Não há mais reverência à pessoa de Deus. E eu não estou falando simplesmente quando um ato de culto como esse, mas no nosso dia a dia. Deus é santo e nos chama para um caminho de santidade. É algo que é todos os dias. Uma busca incessante. Você escolherá o deserto? É o tema do livro. E essa semana ele falou bastante comigo o livro. Que é exatamente isso. O deserto não é uma estação. É o lugar que a gente tem que ficar. Viu como eu li? Você gostou agora, né? Pontinho positivo. É porque no deserto as nossas vontades, o que nos preenche verdadeiramente é Deus. E às vezes aquilo que você tem chamado de luta, dificuldade, é Deus te levando. Meu filho, é aqui, ó. É só você ver a experiência de Jacó. Até o nome dele foi mudado. Qual que é o nome de Jacó depois do encontro? Israel. Não tem como ficar. Lembra da consagração do templo? A fumaça encheu aquele lugar. O que aconteceu com aqueles homens? Caiu tudo no chão. A presença de Deus é algo muito sério. Então, santidade é, portanto, o selo de identidade do povo de Deus.